Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Podcast, apresentado por mim, Letícia Tavaldi. E por mim, Thiago Nunes, e hoje nós temos na bancada fantástica Alexandra Vencato, psicóloga há 15 anos. E a Letícia sabe, né, a nossa produtora, aqueles que nos assistem nessa quinta-feira à noite, maravilhosa, que eu adoro fazer perguntas. Alexandre, mas eu não vou fazer aqui de cara, Letícia, tantas perguntas que eu tenho anotado aqui nos meus rabiscos. Alexandre, eu quero que tu conte um pouquinho de ti nessa profissão tão fantástica que, pelos os meus cálculos e as minhas pesquisas, é uma das profissões que mais cresce na atualidade. Conte um pouquinho de ti, por favor. Oi, boa noite, Thiago. Boa noite, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Então vou contar um pouquinho da minha história. Por favor. E, primeiramente, eu acredito sim que é uma das profissões bastante evidência e entendo que depois da pandemia cada vez mais vão validar a existência e a importância, né, do processo terapêutico na vida e na construção das pessoas. Uhum. Então, eu sou Alexandra Vencato, psicóloga. Sou formada há 15 anos já. Como o tempo passa rápido, meu Deus. Rápido. Trilhei um caminho bem interessante, assim, na minha formação enquanto psicóloga e enquanto pessoa, né? Eu entendo que as coisas caminham junto e me desenvolver tecnicamente enquanto psicóloga é uma coisa, mas eu estar preparada e instrumentalizada enquanto pessoa, enquanto ser humano, para exercer essa profissão é outra. Né? Então, assim, eu conheço profissionais que são formados em psicologia, mas ainda não conseguiram começar a atuar porque estão nesse trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Sim. E eu acho muito legal isso. Então, como é que foi? Eu me formo, né? Há 15 anos atrás, junto com uma colega, a gente coloca um consultório zero, sem um paciente. No peito e na raça. No peito e na raça. Mas foi tudo muito pensado, assim, com amor e carinho. Todo o material, a gente que comprou, tudo que tinha que ser decorado, a gente que pintou. Foi muito legal. Eu acho que começou do jeito que tinha que ser. Claro. E, claro, a gente tinha um suporte por trás, né? Famílias que nos apoiavam e nos ajudavam. Então, a partir dali, as coisas foram acontecendo. Assim como um passe de mágica ou de merecimento, que eu acredito muito nisso também. Então, eu começo a clinicar neste consultório lá em Sapucaia e logo chega um convite para mim para trabalhar numa consultoria de psicólogos que prestava serviço para a Braskem. Então, assim, fazia avaliações psicossociais, que é uma exigência da instituição. Sim. Né? E o meu primeiro trabalho é em Paulínia, São Paulo. Vou pra lá com a minha chefe. Primeira vez que andei de avião, tudo assim. É muito legal. E eu trabalhei por um bom tempo como psicóloga clínica, avaliadora dessa instituição, né? Dentro das plantas do ramo petroquímico, que foi assim, ó, maravilhoso. O quanto eu cresci com cada pessoa que sentou na minha frente, com cada história, né? Que eu escutei. E junto disso, eu já estava cursando a minha primeira pós-graduação, que foi na área de psicologia escolar na URGS. Então, tudo meio junto, as coisas vão acontecendo assim na vida. E a gente vai embalando e não as para, oportunidades né, vão aparecendo. Claro. Aí, quando eu tenho 6 meses de avaliação, 6 meses de consultório, 6 meses do meu pós, eu já faço um projeto e apresento para a Escola de Educação Infantil, na cidade que eu morava na época, que era Sapucaia. E lá já começo também a atuar como psicóloga institucional, né? Psicóloga escolar dentro de escola de educação infantil. Então, também passei por várias escolas de educação infantil na cidade. Acabei sendo conhecida entre as escolas, né? E é um trabalho também maravilhoso, no sentido que a gente trabalha a prevenção, né? É um trabalho primário, não terciário, que já é baseado na doença e no problema, né, da sofrimento emocional, que é o que chega basicamente no consultório para nós. Sim. Já chega no, assim, o pacote já feito. Sim. Infelizmente, muitas vezes é o último recurso, né, que as pessoas buscam.
Espera chegar num limite que tem que buscar ajuda, Sim. não previne antes de acontecer. E pegando o teu gancho lá do início sobre às vezes a gente não tá preparado, a gente nunca vai estar preparado para as coisas novas. Mas o importante é que quando a gente faz tudo com coração e coloca o amor naquilo que a gente tá fazendo, as coisas acontecem. É meio que não é automático, né? Mas a gente sabe que tem a mão de Deus aí, alguma coisa que tu acredita. Eu entendo no merecimento, né? Sim. Se eu planto, eu vou colher. Com certeza. Se eu não plantar, não vai vir como um passe de mágica. Sim. Esse é o meu entendimento, Sim. né? Não, e eu tenho muito relevante ao que tu pensa, Alexandre, porque eu acredito que todo ser humano, dentro do seu bolso, ele tem, e da sua aljava ali, ele tem várias sementes. Vai depender de cada um se ele joga para fora as sementes ou ele guarda as sementes. Então, se tu joga tuas sementes para fora, certamente no solo que ela cair, ela vai brotar. Claro que em alguns momentos a tua semente é muito boa, mas o solo não é positivo. Ou ao contrário, daqui a pouquinho a tua semente passou um pouquinho e aquele solo era positivo. Então faz parte da vida. Eu tenho algo aqui muito significativo que eu tenho na minha mente, Alexandre. Nós estamos vivendo um momento da sociedade que tem muitas vozes e poucos ouvintes. Como tratar isso? Interessante. Eu entendo que isso também faz parte do autoconhecimento, tá, Tiago? Não é por nada que temos 2 ouvidos e uma boca. Sim. É uma coisa tão óbvia, mas tem que ser lembrado o tempo inteiro. Sim. Que precisamos escutar mais e falar menos. Sim, tem muitos momentos na nossa vida que a gente só precisa escutar, não precisa falar nada. E principalmente falar na crítica, criticando, ou falar, porque eu... Ok, mas aquela pessoa quer saber o que tu faria? Não sei. Então, é ouvir mais, falar menos. E para ter uma mudança de comportamento, primeiro a gente tem que parar para pensar sobre isso. Senão não vai acontecer. Entendi. Entende, Thiago? Sim. Então, assim, a minha caminhada, ela se dá me deparando com todos esses questionamentos. Né? Então, assim, por cada momentos e situações e trabalhos que eu passei, algo foi despertando e algo foi ficando interrogações dentro de mim, fazendo eu buscar esse desenvolvimento, tanto técnico quanto pessoal. Como eu falei, andam juntas as duas coisas, né? Sim. Então, assim, quando eu termino esse meu ciclo de avaliações, que durou, eu acredito que uns 3 anos, mais ou menos, teve uma pausa no meio do caminho, que eu sigo consultório, sigo com as escolinhas, e eu trabalho 1 ano dentro da PAI, né? Recebi esse convite. Prescrutador, hein? Não deve ser uma coisa, porque, assim, a criança por si só, ela já tem um senso de toque emocional muito grande. Eu fui técnico de enfermagem, trabalhei na oncologia, aqui na Santa Casa, e um dia tu viu uma criança e 15 dias depois, pela sua imunidade baixa, não tinha condições de suportar um câncer, ela ia até óbito, né? E quando tu tá na PAI, não que a criança vá a óbito, mas ela não tem todas as suas funções cognitivas desenvolvidas para te entender em tudo. Sim, é muito... são bastante comorbidades e problemas, né? E eu trabalho na PAI por 1 ano como psicóloga clínica. E eu entendo que este 1 ano na minha vida foi aonde eu aprendi a lidar mais com o poder de resiliência. O poder de valorizar no ser humano qualquer movimento. Tanto que hoje em dia eu comemoro muitas coisas, da pequenininha à maior, dentro da caminhada dos meus pacientes. Cada pessoa chega que senta na minha frente, né? Independente do tempo de tratamento, de atendimentos, é do movimento mais simples comemorado quanto ao mais complexo. Porque eu aprendi foi lá neste 1 ano, eu tenho certeza. Eu saio muito mais madura enquanto psicóloga. Tanto a nível de profissional mesmo, técnico, clínico, atendimento, como lidar com problemas sérios, né? Dificuldades extremas, lidar com familiares e lidar com equipe, que basicamente é relacionamentos. Me deparei com bastante dificuldade, mas ao mesmo tempo, assim...
de perseverança da minha parte, de entender que tinha pessoas maravilhosas, tinha pessoas que não facilitavam tanto, mas no fundo, o bem maior qual era? O bem-estar daquelas crianças. Então, assim, fiquei 1 ano lá, surge uma outra oportunidade de eu voltar pro ramo das avaliações e eu volto, né? Tudo na vida são escolhas. E de lá é interessante, assim, porque daí termina o contrato dessa empresa a qual eu trabalhava dentro do ramo petroquímico, lá por maio, mais ou menos. Eu sou, e agora, né? Então tá, o que eu vou fazer? Sim. Seguia nas escolas, seguia no consultório, é tudo meio concomitante, assim. E me vem um outro convite. Vem uma ideia, tipo assim, Alexandra, a Unimed Porto Alegre, ela montou uma equipe multidisciplinar onde ela oferece vários profissionais para os seus clientes, que é psicólogo, nutri, fono, né? Basicamente eram esses profissionais, TO. E aí eles te perguntaram se te interessava ser mais uma heroína assim. Mais ou menos. Se tu quer ir lá, manda teu currículo, Alexandra. Tu te interessa de saltar de mais um avião com só um, né? Paraquedas de novo. Sim, lá vai a Alexandra. Tipo assim, né? Insegura, com medo, sim, né? Porque é aquilo que a gente fala, eu já ouvi vocês falando, né? Que o medo, a insegurança faz parte do processo, uma vez que é o novo que está se apresentando na vida. Sim. E nós, seres humanos, somos extremamente afetados pelo novo, pelo desconhecido. Então, cada caminho, cada terra que a gente vai percorrer, cada solo que a gente vai pisar, opa, peraí. E eu entendo que, para mim, funciona da seguinte maneira, né? O medo, ele não me paralisa. E não precisa paralisar vocês também, e ninguém. O medo faz com que eu vá com mais cuidado e mais atenção. Sim. Um passinho de cada vez, observando, olhando. Então, eu me candidato, muito rapidamente sou aceita, e vou trabalhar na cidade que eu moro, tipo assim, 5 minutos da minha casa, foi tudo muito... Sim. Tudo muito se encaixou. Então, eu começo, né, a atender clinicamente clientes da Unimed. E foi 4 anos e meio também, que, meu Deus, de toque de caixa, assim. Foi onde eu ganhei inúmeros de paciente, N situações eu me deparei, N histórias, N demandas. Então, foi onde eu atendi, acho que, mais pessoas ao mesmo tempo. Sim. E isso também fez eu me desenvolver mais, entender que eu precisava me instrumentalizar cada vez mais e entender que, nossa, peraí, tem um assunto aí que vibra dentro de mim desde a graduação, desde lá da minha caminhada nos meus estágios de psicologia, que é o tema de casais e sexualidade. Então, assim, às vezes eu fico pensando e vindo para cá, eu estava recapitulando a minha caminhada, né, Tiago e Letícia, de que o tema sexualidade, ele sempre teve dentro de mim a nível de curiosidade técnica, né? Nossa, essa área é interessante, né, Alexandra? Mas será que tu serve para isso? Sim. Todo aquele questionamento. E quando tu atende, basicamente, 40 pessoas por semana, mais 11 avaliações, olha quanto dá, né? Dá bastante pessoas, né? E tu vê que a maioria que senta na tua frente, né? Traz essa temática em algum momento, eu entendi, não, peraí, eu preciso, né, estudar sobre isso, porque, infelizmente, a sexualidade é um tema que faz parte da vida de todos nós, é algo, não é tudo, mas é importante, né, e é negligenciado ou pela pessoa ou pelo profissional que está ali na frente do paciente, uma vez que ele não está preparado para essa temática. Então, o paciente acaba trazendo a demanda e não é dado uma ênfase pelo profissional, porque eu não estou preparado e tá tudo bem eu não estar preparado. Né? Mas se eu vou trabalhar com aquela área, eu tenho que me preparar. Né? Então, eu recebo muitos pacientes no meu consultório, tanto para terapia de casal, quanto para terapia sexual, encaminhado por outros profissionais que, bom, essa área agora eu não trilho ela. Eu vou te encaminhar para uma pessoa que eu confio, que ela foi lá e estudou sobre essa temática. E é uma nobre indicação, né? Porque eu não vou invadir um mundo que não faz parte do meu conhecimento para prejudicar um ser humano que está querendo uma ajuda. E aí te encaminha
numa nobre alternativa, né, Letícia? Sim. É maravilhoso isso, Sim. como eu também, quando tem pacientes que me procuram para atendimento de criança, já faz um bom tempo, assim, acredito que uns 6 anos que eu não atendo mais criança, né? Porque a carreira da gente, ela vai dando uma guinada, assim, as coisas... Afunilando pra Isso, caminho, né? e aí eu digo, olha, eu não atendo mais criança, assim, vou te caminhar para X profissionais da minha confiança, que eu sei que fazem um ótimo trabalho, né? Dão um show nessa área de atuação. Nessa área. É, como avaliação Sim. profissional, né? Não é para mim. Eu encaminho. Sim. E eu acho que é nobre, que nem tu falou. Sim. Eu entender até onde eu posso ir enquanto profissional. Sim. São muitas perguntas, mas por favor, Letícia. Eu só ia fazer um adendo aqui da fala da Alexandra, que às vezes é bom tu ter alguém que tu vá ter confiança de indicação, porque realmente, se a gente for abraçar todos os assuntos dentro de cada área, a gente não fica especialista em uma área só, né? E essa questão da sexualidade, às vezes, é até um tabu que a gente traz dos nossos pais, às vezes, de falar. Porque eu lembro quando eu saí de casa jovem, enfim, e eu sei que a minha mãe nunca falou isso comigo. Então, às vezes, tu traz isso dos nossos pais também, porque eles também não tiveram acesso, talvez, a essa informação, e eu super entendo também. Me coloco, às vezes, no lugar dela e penso assim, ela nunca falou isso comigo, mas será que a mãe dela falou isso com ela? Então, é questão de também a gente não entrar no julgamento. Sim. E chega um tempo da nossa vida que a gente já começa a se interessar por esse assunto também, e entender, por que a minha mãe nunca falou isso comigo? E aí tu vai começando a entender um pouco mais. Sim. E claro que às vezes chega um momento que tu vai precisar de ajuda pra entender, óbvio, né? Sim. Mas só queria colocar isso. Excelente. Alexandre, assim, nos filmes da Marvel, a gente sempre tem aquela ideia do super-homem, né? Que ele chega lá e na época era o Clark Kent, né? Vocês, mulheres, de repente, um homem belo, bonito, 1,89 m, mais ou menos assim, aquele óculos, né? Sensualíssimo. E aí ele trabalhava e depois precisavam dele, botava a roupa do super-homem. Como que é botar a roupa e tirar a roupa? Ou se isso existe da psicóloga? Que porque interessante. assim, as analogias, eu precisei botar essa analogia, por quê? Porque é algo latente. Como, claro que ninguém aqui quer saber da tua intimidade, fora eu e os 1 bilhão de pessoas que vai nos assistir nessa quinta-feira. Mas assim, o quanto que é impactante uma profissional, mas que também é ser humano. Ouvir tantas batalhas, tantos lamentos, mas claro que dentro dessas batalhas e lamentos tem as suas vitórias, as suas alegrias, e chegar em casa, diante da sua família, tu consegue deixar de lado alguns sentimentos ou não? Não, é interessante essa tua pergunta, sabe? E veio bem a calhar por como foi a minha semana passada. Né? Que foi ali, é recente. Sabe, Thiago? Primeiro que eu entendo, assim, que eu não sou uma heroína, né? Eu sou um ser humano que tá lutando pela sua vida, pela sua família, pelos seus familiares, e me disponho, sim, a todos os dias a ajudar ou segurar na mão de alguém e trilhar um caminho de autoconhecimento. Sim. Eu me enxergo dessa maneira, né? E é interessante que depois que eu me formei, é legal essa tua pergunta, depois que eu me formei, não existe 100% uma separação da Alexandra, né? Psicóloga, e da Alexandra CPF, que nem eu digo, já faz parte de mim, assim, tem coisas que que eu vou estar conversando, sim, vou assumir isso aqui, com amigos, familiares, que saltam aos olhos. E o que eu faço se eu tenho conhecimento dentro de mim? A questão é o que eu faço com isso. Sim. A maior parte do tempo eu guardo para mim. Né? Ninguém está me perguntando minha opinião, o que tu achou do que eu falei agora, Alexandre? Né? Então, eu guardo para as minhas intervenções para o meu consultório, lá para o meu trabalho. Né? Tanto em 4 paredes quanto no online, que é bem forte também, né? Depois da pandemia.
E eu entendo que eu sou uma psicóloga, uma profissional bem humanizada, assim, né? Claro que a gente tem toda uma postura ética a ser seguida como é que eu vou dizer? Tem que ter um certo distanciamento emocional do paciente que senta ali na minha frente, mas não significa que eu vou ser alheia a tudo que acontece na vida dessa pessoa, porque eu vejo todos os dias muita transformação e muita lutas e batalhas, que nem tu traz, né? E que nem eu trouxe antes da semana passada, foi uma semana de atendimentos riquíssimos e de atendimentos que o meu paciente levantou e foi embora e eu fiquei pensando. E, inclusive, uma semana de me emocionar com tanta coisa linda e superações de uns 4, 5 pacientes meus na semana passada. Eu disse, meu Deus, essa semana tá de parabéns, aquela coisa de... Ai, isso aí... Sim. Eu digo, né, nas minhas redes sociais, e sempre que eu tenho oportunidade, que eu sou aquela profissional que vibra sim pelo seu paciente. Eu sou aquela profissional que se emociona com o seu paciente ou pelo seu paciente, que fica triste com o seu paciente também. Ontem teve um atendimento que sim, eu vi a tristeza ali se materializando na minha frente e vou manter assim. Não, isso não existe. E cada vez mais eu entendo que precisamos ser empáticos, dados os limites de cada profissão e de cada relacionamento que existe, mas é a única saída para transformações boas acontecerem no nosso mundo, né? Sem a empatia, sem se colocar no lugar do outro, entender ou tentar entender o que está se passando dentro daquela pessoa, não se vai muito longe. Que no mundo dos humanos, o que menos temos é humanidade. Né? Então, assim, é prescrutador dos nossos corações isso, mas é louvável também para nós, nessa bancada, a gente está muito feliz, porque eu acredito muito ainda que existem pessoas que decidem trabalhar para a transformação de outras pessoas. Isso é fantástico. Porque isso é um trabalho. Muitas vezes tu deve chegar em casa, é doloroso. Por mais que tu tente deixar quase tudo no consultório, quase tudo. Mas tu vai lembrar daquele rosto alegre, aquele olhar sentimental. E eu, para mim, gosto muito dessa palavra paixão. A paixão, ela é avassaladora mesmo quando tu recebe ela. Não quer dizer que ela vai continuar sempre. Mas aquele momento, né, da tua endorfina, ele tá dentro das tuas veias e tu vê um relacionamento sendo salvo num mundo que hoje é tão descartável e tão líquido, não tem mais nada sólido. Alexandra, tu já és uma vitoriosa. Isso é uma bênção. Para mim é uma grande bênção ouvir isso, porque eu acredito como um cristão protestante e respeito todos que estão nos assistindo, cada um tem a sua linha e como diz a minha psicóloga, um dia vocês vão conhecer ela, tá tudo bem. É isso aí. Tá tudo bem. Então, assim, eu acredito que a família, ela é a base de uma sociedade evolutiva e forte. O que tu acha disso, Letícia Tabaldi? Não, eu super concordo, porque eu tenho o mesmo pensamento e eu trago isso dos meus pais. Então, eu acredito que a família, sim, é o nosso suporte muitas vezes. Mas... apesar de ser nosso suporte, às vezes a gente precisa de um suporte de um terceiro para conseguir entender tudo que passa dentro da nossa vida. Porque, às vezes, a nossa família vai dizer o que a gente quer ouvir, mas não é o que a gente precisa ouvir. Sim. É verdade. Por isso tem pessoas que, às vezes, trazem tem brincadeiras, tem vídeo rios lá, né, nas redes sociais, falando de que minha terapia é um copo de vinho, minha terapia é encontrar as amigas. Sim, isso tudo é terapêutico, mas não é terapia. A família é uma base, sim. Gente, a família é o nosso início. Simples assim. Não tem como a gente não validar a existência daqueles dois seres humanos que, por um enamoramento, apaixonamento, não sei por qual motivo, ficaram juntos e nos colocaram no mundo. É ali que se dá
todo e qualquer início de relação humana é com nossos pais. E estendendo quem tem irmãos, é neste ambiente que tudo se dá, tudo se desenvolve. É o start na nossa vida. E sim, por muito tempo vai ser aquelas pessoas que vão nos escutar e também vão nos falar coisas, colocar as verdades deles na gente. Sim, sim. Isso. Só que vai chegar um ponto na nossa caminhada de evolução que a gente vai começar a ter o nosso discernimento. E é muito cedo que isso acontece. Sim. É lá quando nossos filhos começam a protestar e dizer, eu não quero essa calça, Sim. eu quero botar uma saia. Ok? Ela já Sim. está entendendo que ela prefere isso, Sim. que ela é um ser desejante nesse planeta Sim. Terra, né? E sim, vai se dando toda uma diferenciação, um afastamento que é importante e necessário, vai se dando limites, né, dessas figuras iniciais importantes, e a gente vai se identificando com tantas outras. Mas a gente nunca vai esquecê-las ou deixá-las, e elas nunca vão deixar de reverberar dentro de nós, para sempre. Ele estando aqui ou não estando mais aqui. Eles estão internalizados e ponto final. E depois isso vai se expandindo. Quando a gente vai lá e tem a nossa família, né, que a gente escolhe o nosso cônjuge, que é uma escolha, né? Isso tem muita coisa, algumas coisas dá para ser falada. Eu acredito que em outro momento, não é por nada que eu estou com o meu parceiro de vida, o meu marido, entende? Sim. Não é por nada que a gente caminhou e trilhou vários caminhos antes, conheceu outras pessoas e depois, há 9 anos é eu e ele, né? E construímos a nossa família também com nossos filhos. Sim. Entende? Não é por nada. E sim, Thiago, muitas vezes eu tô lá no meu ambiente familiar com a minha família, Sim. tô assistindo o programa, vem a memória de um paciente. Ontem eu estava vendo uma publicação na internet, já lembrei de outra paciente, já enviei para ela e disse, olha, dá uma olhadinha nisso aqui, vê se não faz sentido com o que a gente falou na última sessão. Sim. Então é isso, é meu esposo, Sim. é meus filhos, é meus pacientes, minha família de origem, que são pessoas extremamente importantes e que eu valido todos os dias e que estão comigo, não é só a Alexandra, né? Aqui vocês estão enxergando só a Alexandra agora, mas tem um monte de pessoas aqui junto comigo agora. Sim, com certeza. Coisa boa. Então, para aqueles que nos assistem, é só na Marvel, tá? Que dá para deixar a capa em casa. No restante da humanidade, a gente vive a verdade. Alexandra, algo que paira muito na minha mente, o pai da inteligência emocional, não que ele é o pai da inteligência emocional, mas é o homem que mais escreve sobre inteligência emocional, que é o americano Daniel Goleman. É um especialista em inteligência emocional, tem diversos livros já sobre isso. E é um assunto que paira muito hoje na nossa sociedade. E como tratar esse assunto, inteligência emocional, dentro de um consultório com uma profissional tão capacitada como tu? Porque eu acho que a inteligência... A gente pode ter qualquer dificuldade na vida, mas se a inteligência, se o nosso emocional ele está sendo desenvolvido ou está no momento adequado, a gente consegue ultrapassar, eu acredito que quase tudo. Eu não vou dizer tudo para não ser, né, petulante, arrogante ou, né, com uma imagem negativa. Mas quais são as dicas e o que tu pode falar para que as pessoas entendam mais sobre que tem que trabalhar suas emoções? Tu sabe que o primeiro ponto é a gente pensar que o que é ser inteligente emocionalmente? Você sabe? Vocês têm ideia? Por favor, que tu não faça essa pergunta para mim. A gente tem um pouquinho, mas nada, né, relevante a tanta capacidade que tu tem para nos instruir nessa noite maravilhosa. Basicamente, resumidamente, né, a inteligência emocional é um autoconhecimento. Primeiro tem que existir um autoconhecimento, eu entender quem eu sou, como eu funciono, ao que eu reajo, por exemplo, algo que eu sei que é uma ferida interna minha, é uma dificuldade que eu tenho, né? Então, eu vou parar tudo, vou me desenvolver, vou saber o que eu quero, o que eu não quero. Muitas vezes é mais fácil saber o que eu não quero do que o que eu quero.
quero eu construo na caminhada. O que eu não quero é baseado no que eu já vivi. E não isso se repetir na minha vida. Então, assim, ó, eu tendo toda essa caminhada de autoconhecimento, de olhar, uma coisa mais introspectiva. Muitas coisas a gente faz sozinho, sim. Mas tem muita coisa também que a gente vai precisar da ajuda de um outro, que daí entra os profissionais adequados e qualificados. Né? Então, essa inteligência emocional é eu ter a dificuldade, aparecer aquelas pedras na minha caminhada e eu conseguir parar, ter discernimento de pensar, avaliar e agir mais assertivamente na resolução daquele problema. E muitas vezes não é resolução, é desviá-lo. Que a gente entende que tem coisas que não dependem só de mim. Sim. Né? Que daí, quando depende do outro, a gente vai precisar do autoconhecimento do outro, né? Da inteligência emocional do outro, e não sabemos a caminhada do outro, né? Não temos esse controle. Que impactante isso, porque hoje a gente muitas vezes é ensinado, olha, tu tem que ultrapassar as tuas dificuldades, os teus problemas, as tuas angústias, e muitas vezes não é nem ultrapassar, é desviar-se dos seus problemas. Que fantástico, que tem que ficar gravado na mente das pessoas, né? E que muitas vezes a gente acha que o outro precisa mudar pela gente, mas não é assim. O outro, ele nunca vai mudar pela gente. Nós temos que se conhecer para saber qual é o limite que a gente vai dar para o outro e saber também o limite do outro, porque daqui a pouco, eu tô num processo de autoconhecimento, ok, dentro de um relacionamento, tá? Mas a outra pessoa que está comigo, ela não está fazendo um processo de autoconhecimento. Então, eu conhecendo o meu limite, eu tenho que... Aí entra a empatia também, me colocar no lugar do outro para saber, isso aqui é meu, isso aqui é dele. Gente, a gente conhece tão bem os nossos parceiros de vida. Tem coisas que a gente sabe que ele não vai conseguir, que ela não vai conseguir. Uma vez que não está no mesmo processo, talvez, Sim. Ou porque, tem coisas na vida que a gente não vai conseguir fazer diferente. Ou momentos vai, momentos não vai. E se eu falo para os meus casais é bom, né? Os meus pacientes lá no consultório que eu atendo, e tanto os individuais, que a maioria tem seu parceiro, mas não faz terapia de casal, né? De que assim, vocês conhecem tão bem o seu parceiro de vida, você conhece tão bem seu filho. E por que tu tá ainda batendo nessa tecla? Sim. De que vai haver a transformação? Quem sabe tem que ter uma mudança de olhar tua. Eu digo, tu é meu paciente. Sim. Então, vamos nós aqui construir, melhorar esse olhar que tu tá tendo sobre essa situação ou sobre essa pessoa. E muitas vezes é sobre isso. E sim, às vezes a gente vai desviar, Tiago. E isso é inteligência emocional. No sentido de que não dá para mim. Então, assim, a gente tem o livre-arbítrio de fazer escolhas o tempo inteiro. Eu escolho brigar sobre isso. Tá, tu escolheu, mas tu pode escolher não brigar sobre isso. Lá com o teu parceiro, teus filhos, teus colegas de trabalho. Que relacionamento é relacionamento, né? A gente se relaciona o tempo inteiro em N esferas, né? Sim, não é só entre casais, né? O relacionamento é tudo, sociedade, amigos. Sim. São várias áreas que a gente se relaciona de maneira diferente, com intensidades diferentes. Sim. Esse programa é muito abençoado com 6 patrocinadores que são significativos para que você que está na sua residência e nos ouvindo nessa quinta-feira maravilhosa possa continuar nos ouvindo com personagens extremamente significativos como Alexandra Vencato. E hoje nós vamos falar da Avatim, que é um refúgio de boas sensações. Tu chega na loja da Avatim, nos 2 endereços, na 24 e a outra no shopping Praia de Belas, e lá você vai ter aromas fantásticos. Então é uma dica maravilhosa. Nós temos a Onexa Contabilidade. Será que existem contabilidades que se pode confiar, que não vai errar no imposto de renda, Letícia? Com certeza. Essa é qual? A Onexa Contabilidade. Onexa Contabilidade. E nós temos um evento, gente, e agora eu separei aqui para vocês, vou até abrir, tá? E se você que está nos assistindo aí for fazer um comentário lá o primeiro comentário no YouTube, vai ganhar um ingresso do Pense Grande, que vai acontecer dia 10 e 11 de maio, e vai ser muito transformador, porque nós temos aqui, nesta noite, Alexandra Vencato, uma das nossas
conferencistas deste evento, que vai ser transformador. E quem mais acredita nesse podcast, Letícia Tabaldi? Temos aqui a RS Tech Solution, que é uma empresa especializada em TI, com foco em suporte técnico, gestão de cloud e segurança da informação, há mais de 10 anos no mercado. A Pulse, que é uma empresa de tráfego pago, que o principal objetivo é impulsionar os negócios. Excelente. E a Smart Invest, que é uma empresa de alavancagem patrimonial e financeira através da ferramenta Consórcio. Excelente. Então são esses 6 patrocinadores que acreditam nesses humildes interlocutores. E hoje esse fenômeno já é famoso, Alexandre? Porque eu tô vendo um livro aqui na tua frente e quero saber mais desse livro e como chegou esse livro e por que ainda eu não tenho um livro desse. Mas vai ter hoje. Olha aí, rapaz. Isso se chama sugestão mental. Alexandra, fala um pouquinho desse livro fantástico, por favor. Então, Thiago, esse livro surge, ele concretiza uma caminhada, assim, né? Ele é a cereja do bolo de uma caminhada minha em busca do conhecimento nessa área de atuação. Entende? Então, assim, quando eu dando uma continuidade na minha história, assim, na minha linha do tempo enquanto psicóloga, chega um momento que eu digo, não, como eu enxergo essa temática o tempo inteiro na minha frente, eu preciso estudar sobre isso, eu entendo que eu sou uma psicóloga que tem condições de trabalhar essa temática. Porque tem pessoas que não têm. Quando tu vai trabalhar com o tema sexualidade, tu não pode ficar com a bochecha vermelha quando vier certa fala do teu paciente, por exemplo. Então, assim, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter o jeitão. Falar com respeito, né, sobre esse tema, mas falar de um jeito leve. Um bate-papo, né? Principalmente quando senta um homem na minha frente, ele tem que estar muito à vontade. Sim. Comigo para falar sobre essa temática. E eu sou tão feliz, assim, por conseguir isso. Como eu consigo fazer bem isso, né? Não querendo me achar, mas eu consigo deixar a pessoa à vontade na minha frente e vamos falar sobre isso, tá tudo bem? Há umas 2 semanas atrás, uma pessoa chegou e disse assim para mim, Alexandre, eu tenho uma coisa para te falar, mas... Eu disse, mas tu tá com vergonha? Sim, eu disse, meu bem, faz 15 anos que eu sou formada, faz uns 5 para 6 anos que eu atendo nessa área e já escutei tanta coisa. E tá tudo bem, pode falar. E a pessoa, então tá bom, duvido que tu não tenha escutado algo pior. Eu disse, pior é muito... Fugiu a palavra. Pessoal. Cada um decide, pode ser pior pra ti, Letícia, e pro Thiago pode ser muito tranquilo aquilo. Sim. Então, né, quando eu tô terminando a minha caminhada na Unimed, que isso... é ao mesmo momento de que estou grávida da minha filha, eu disse, bom, é difícil no Sul e em Porto Alegre ter cursos na área de sexualidade. Já existiu muito no passado, muito no passado na PUC, acabou, então eu teria que buscar fora. São Paulo, Brasília, né? As grandes instituições, os grandes pensadores na área da sexualidade, né? Mais antigos estão lá, sim. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Mas como eu vou estar indo para São Paulo todos os meses, né, tal. Aí, quando estou para ganhar, assim, na reta final, minha filha é de maio, e em março, o Instituto Domus, aqui de Porto Alegre, que é uma instituição muito renomada, uma longa caminhada a nível de terapia sistêmica, que é família, casais, né? Ela... inaugura um curso de terapia de casal e sexualidade. E eu, meu senhor, é agora. Vez. Eu disse, tá, mas peraí. Pensa. Eu disse, não tem como. A aula era terça, tarde e noite. Eu disse, não, eu vou ganhar a Laura, né, nesse meio tempo. E... não, agora é o papel de mãe, é este papel que é importante eu desenvolver e me doar completamente agora. Então, eu não fiz parte da primeira turma, cheguei a contatar, ver valor, conversei com o meu companheiro, o Eduardo, meu amor, assim, e ele, amor, o que tu decidir, tá decidido, eu fico com a Laura, sei lá o que tá passando na minha cabeça, mas daí não.
Não. Agora é o momento de eu me dedicar 100% à maternidade. Foi o que eu fiz. Mas guardei o meu desejo no bolso, coisa que já me acompanhava um bom tempo. Sim. Mas não era era ruim, momento. longe. Sim. Tudo acontece na hora certa na vida da gente. Isso é uma das minhas frases também. Lá no passado, no meu estágio, eu tive um artigo publicado numa revista científica já falando sobre sexualidade, mas era na adolescência. Foi o resultado de um trabalho desenvolvido lá no meu estágio. Eu e uma colega e a professora orientadora, né? Então, assim, já estava dentro de mim essa temática antes mesmo de eu me formar. Então, eu vou lá, tenho minha filha, volto a trabalhar, encerro a minha parceria com a Unimed por entender que este era o meu momento, era o que eu precisava, o que eu vibrava, dou um tempinho ali na minha vida, começo do zero, entre aspas, porque eu me mudo, eu trago o meu consultório para Canoas, que é onde eu já morava, né, com o meu marido, com o meu enteado e com a minha filha. E eu disse, agora é a hora, então eu vou estudar, né? Daí eu faço parte da segunda turma de terapia de casal e sexualidade do Domus. Foram 2 anos, né, de estudos, supervisões, atendimentos em sala de espelho. E encerramos o curso. Na verdade, a gente prolonga alguns meses, acho que deu quase um semestre, pela questão da pandemia, que se tentou que... Eu termino o curso ali já na pandemia e já no modo online. Entendi. E foi muito bom, né? Sim. Eu adentrar o mundo do online com supervisão, com pessoas gigantes por trás de mim. Nossa! E atender casais ainda no modo online. Deu super certo, tá dando certo até hoje. E como eu não me satisfaço, né, com pouco, eu sempre acho que preciso mais um pouquinho, eu termino essa minha especialização já iniciando um curso com a Bárbara Arlett, que é da inteligência erótica, na área de terapia sexual. Aí eu foco bem nisso, tanto a nível individual quanto casais, é a temática, né? A terapia sexual. Então, faço todo esse curso que foi de modo online, porque estávamos em 2020, né? No forte da pandemia ali. Também, aulas teóricas, supervisão, atendimentos, né? Faço parte do primeiro grupo de terapia sexual que existiu online, a Bárbara como terapeuta e eu como coterapeuta. Foi um trabalho que era para ser 7 encontros, virou 15 encontros. Eu e ela e um grupo de mulheres fantásticas. Foi... Até me arrepio, ó. Que trabalho lindo, assim, e transformador, né? E deste trabalho... A cereja do bolo foi, na reta final da conclusão, ela trouxe a ideia de fazer um livro. Então, foi o primeiro livro, uma série de 3, que já as outras 2 turmas também fizeram. Então, é uma trilogia. E eu tenho o privilégio de escrever um capítulo neste livro. Fantástica. Então, é um livro que reúne várias profissionais psicólogas, estudantes da área da psicologia, Júnior, da terapia sexual. Então, sexualidade humana, sabores e dissabores. Então, eu tive o privilégio, né, de escrever o capítulo feminino da sexualidade ao desejo, que eu falo, né, do feminino, eu falo da questão da sexualidade na vida das mulheres, com o seu lado positivo e negativo, né, das guerras que a gente trava internamente e por vezes externamente, e do desejo em si. Da questão saudável e das dificuldades relacionadas ao desejo. É uma leitura fácil, né, de fácil entendimento, tanto o meu artigo quanto das minhas colegas. Tem várias temáticas, é muito interessante, assim. Também eu sou meio suspeita de falar, né? Sim. Mas é uma leitura fácil, mas riquíssima em ciência, uma vez que as pessoas trazem a contribuição de grandes pensadores e escritores da área da sexualidade humana. E a partir disso, né, eu tenho contato com mais profissionais, né, mais coisas se apresentam na minha vida, né? Tu começa a trilhar um caminho, vai abrindo portas, né? Sim.
Então, eu começo a participar de congressos, de lives, né, dentro dessa temática. E um dos congressos que eu participei, que foi há 2 anos atrás, é um congresso que acontece de 2 em 2 anos, esse ano tem de novo, que é da SBRASH, que é a Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, uma grande e seríssima instituição. E eu vou, como, né, uma psicóloga qualquer lá, querendo aprender. Conheço muitas pessoas, assim, sim, nossa, foi muito bom. E eu entendo que, não, peraí, eu já tenho as habilidades necessárias para fazer parte dessa sociedade. Né? É algo que eu entendo que eu já estou pronta. Sim. Aí, claro, né, como eu falei, é uma instituição séria, exigente. Então, eu tive que comprovar que eu sou uma estudiosa da área, que eu já atuo nessa área. Então, assim, tive que comprovar com os cursos, tanto com os meus currículos, mostrando que eu estudei, sim, essa temática, né? Ao mesmo tempo que eu preciso ir atrás de pessoas que validem a minha atuação. E este momento é interessante, né? E essa validação passa por pacientes? Não, por profissionais referências na área. Entendi. E para minha surpresa, mas eu já esperava, uma vez que eu me dou de verdade, né, para tudo que eu faço, assim, de coração, eu entro de cabeça. Eu vou em 3 pessoas que eu digo, não, essas pessoas aqui me conhecem, elas sabem, e sem pestanejar, me enviam as 3 cartas de recomendação e cartas lindas que eu guardo, e de vez em quando eu dou uma lidinha até hoje. Só pra dar um upgrade. E não é uma questão de, Alexandra, é que tu fica te achando. Não. Muitas vezes a gente tem que revisitar essas coisas. Não, isso é fantástico. Eu tenho que revisitar essas cartas, eu tenho que olhar para o livro e dizer, tu foi capaz. Sim. Eu tenho que lembrar que nas 3 formações que eu fiz, eu obtive grau A nas 3 monografias. Eu preciso disso para me autoafirmar e, por vezes, entender que eu posso mais, sabe? Então, assim, eu vou lá, me candidato, tenho um aceite, né? Até foi mais rápido do que eu esperava, assim, me surpreendeu. Então, eu sou membro, né, efetivo da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. E é muito bom, assim, né? Eu entendo que não sou 100%, porque a gente tem que estar sempre em busca de mais, sim, né, gente? Mas eu já estou muito bem, assim, eu já me sinto feliz e satisfeita e orgulhosa, assim, da Alexandra psicóloga que eu me tornei. E que eu estou atrás e na luta todos os dias. Alexandra, que coisa fantástica, porque assim, ó, isso me impactou mesmo, porque a gente já tem uma certa caminhada, mas eu nunca tinha me atentado, né? E assim, a tanta capacidade que tu tem, e me alegra para mim, para Letícia, que também é uma prescrutadora, eu acredito, de conhecimento. Eu amo conhecimento, que é algo que ninguém vai me tirar e não podem me tirar, né? E eu olho para mim e vejo, cara, como que tu conseguiu, que bênção, e acredito que essa questão de tu falar mesmo, isso é a maior alegria do ser humano, porque hoje a gente ouve tanta asneira, e quando a gente tá com pessoas que têm conhecimento, vivência, tanto cognitiva quanto in loco, isso é um fenômeno. Nem eu sabia que tu tinha escrevido um livro. Gente, me impactou essa manhã. Gente, nós temos que ficar esse podcast uma caminhada... mais tempo, Letícia, sim, né? Que coisa fantástica. Desculpa mais uma vez te interromper, minha parceira de bancada. É algo que parece que está tão latente em tudo que é lugar, a questão da sexualidade, mas zero de conhecimento. Zero. Nós estamos na sociedade zero de conhecimento. E eu vou ler arduamente, com muita alegria. Vamos ler, com certeza. Né, Letícia? Por muito favor. Feliz pelo presente. Muito obrigado. E tem mais... Tipo, a pessoa vai lá, quero aprender sobre isso. Todos os autores têm exemplares para venda, então eu tenho. Tu ainda alguns tem? Ainda tenho. Deve ter lá alguma coisa. Então, depois, se tu permitir, né, Letícia...
neste episódio nós vamos pedir para nosso produtor botar ali a tua rede social para te buscar se querem adquirir esse exemplar, porque vai ser de uma ajuda fenomenal, né? E não só para isso, né? Quem quiser trocar uma ideia comigo, perguntar alguma coisa, né? Eu sou muito aberta, estou muito à disposição. E eu sou aquele profissional que ainda quer o contato desde o início até o fim com as pessoas que me procuram, né? Esses dias eu estava pensando assim, eu acho que vai ter uma hora que eu vou ter que... Vai ter uma hora que eu vou ter que achar alguém para me ajudar, né? Porque confirmar agenda, aquela coisa toda, tá me demandando bastante, mas não consigo ainda. Porque eu gosto de eu mandar aquele áudio, de eu escrever aquele texto. Eu digo que a pessoa me procura, dá o aceite, marca um horário comigo, já é meu paciente. O que ela precisar de mim, a partir dali ela vai ter. Claro, dadas as proporções, esse é o momento que eu estou lá com a minha família, eu estou com a minha família, mas vai ter aquela situação que eu vou parar e vou dar uma olhadinha no celular, em viagens, coisas assim. A gente tem até um combinado, eu e meu marido, né, que o celular fica no quarto do hotel a maior parte do tempo, né? Daí, mas eu digo, quando forem tomar os banhos, eu vou ter que dar uma olhadinha no meu celular, né? Porque uma vez psicóloga, sempre psicóloga. Sim. E no meio dessa caminhada toda foram vários começos, vários desafios também, né, Alexandre? E como a gente já sabe, tu foi convidado para o Pense Grande, então você vai estar lá com nós, contando um pouco dessa tua caminhada também. Então, gostaria que você compartilhasse aqui com o pessoal qual que vai ser teu tema, o que vai ser abordado, assim, só um spoiler, porque... Certo. Tenho certeza que vai ser um evento que vai transformar muitas vidas e a gente está muito feliz com a tua participação lá, né? Obrigada. É mais uma oportunidade, foi mais uma porta que se abriu e eu agradeço muito pelo convite, né? E mais um desafio. E eu entendo que a única maneira da gente seguir se desenvolvendo é se desafiando. Sim. Né? Sim. Então, assim... já falei para o Thiago, já falei aqui para vocês, eu palestrar para uma pessoa... e palestrar para um número bem maior, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou ser a mesma profissional, eu vou fazer a mesma entrega. Mas claro que no meu consultório tem limitações o alcance da minha fala, né? E quando vem um convite, eu paro para refletir sobre o aceite ou não. E eu penso assim, meu Deus, mas... eu posso alcançar tantas pessoas que o trabalho consultório, ele é solitário, ele é limitado, né? Sim. Eu, meu paciente, X pacientes na semana, que é a quantidade de horas que eu me proponho a ser psicóloga, e no máximo ele vai reverberar para seu companheiro, seu irmão, sua mãe. Alguém próximo do paciente. Ou, né, nas redes sociais que eu tenho algo, mas não é tão amplo assim como poderia ser. Então, vou aceitar esse desafio, vou lá, vou falar, vou dar o meu melhor. E a minha intenção com o Pense Grande é isso, né? Dar voz, reverberar conhecimentos que eu tenho nessa área e que pode ajudar as pessoas. Então, eu vou falar sobre relacionamentos. Eu vou falar um pouquinho da minha caminhada, sim, mas eu optei em trazer informações e conteúdos relevantes para aquelas pessoas que estiverem lá parar e refletir sobre o que é se relacionar, como estão os meus relacionamentos, como que eu me vejo e estou me localizando nesses ambientes ao qual eu estou me relacionando o tempo inteiro, família, amigos, trabalho, né? Então, esse é o meu objetivo, é que se cada um sair de lá com uma palavra reverberando dentro de si que eu tenha dito, eu vou estar muito feliz e satisfeita. Apesar que eu entendo que vai ser mais de uma palavra. Vou dar o meu melhor para que muita coisa entre. E por vezes não precisa fazer sentido. Eu quero que as pessoas só fiquem pensando sobre isso. Façam elas refletirem. E aí é plantar semente. É verdade. Para ela germinar depois. Aí tem o meu lado e tem um lado daquelas pessoas que estão ali escutando, né? Sim. Então, vou de coração aberto. Acho que vai ser uma experiência muito boa. Está sendo, né? Eu estar aqui hoje já faz parte disso. Sim.
Alexandre, eu estou muito feliz e tu sabe que como cristão, que vivo como um cristão, assim, todos os dias, eu sempre tive um pouco de medo de psicólogas. Tipo como se fosse a bruxa de 71 do Chaves. Quando tu abrisse aquela porta lá, fazendo algumas magias, né? A nossa produtora, que eu tenho o privilégio, que é minha esposa, ela sabe disso. E muitas vezes ela me insistiu, não, tem que ir. Eu falei, mas que ela vai fazer uma magia, uma poção mágica, e ela vai me transformar. E eu agradeço muito a Deus, mas muito, que eu pude ouvir a minha esposa num conselho muito íntimo, que eu pude dar esse passo, que para mim foi uma barreira que eu tive que quebrar no meu coração, né? Não é muito fácil a gente abrir a nossa vida independente. É uma profissional. Não, mas não é fácil. Né? Mas, assim, todos os mecanismos que eu precisava tratar, todas as crenças limitantes que eu tinha, que nem sabia que tinha, e uma pessoa de coragem, que é o que eu digo, assim, que a minha terapeuta é um fenômeno, um dia eu vou te apresentar, que de coragem para me dizer assim, tu tá errado. Hoje a gente ouve tanta abobrinha, mas poucas pessoas dizem assim, olha só, tu tá errado, mas tu não tá errado porque é só a minha opinião, porque tem uma base, porque tem um conhecimento, tem um estudo, tem um penso. Isso é fantástico. Que tu continue, Alexandre, iluminando e sendo uma agente transformadora na vida de muitas pessoas, na vida de muitos casais. Para mim é um privilégio, para mim e para a Letícia, eu acho que a Letícia também vai falar muito mais no momento dela para ti. É um privilégio te receber aqui, Alexandra, nessa noite tão maravilhosa. Sim, a tua história, eu tenho certeza que vai inspirar também muita gente e fazer muita gente pensar sobre os seus próprios relacionamentos. Então, todo mundo que está passando aqui pelo nosso programa sempre vai mudar a vida de alguém, isso a gente tem certeza, né, Thiago? Sim. E encerrando, eu quero que tu deixe a tua palavra de impacto para as pessoas que estão te ouvindo. E se ainda tem possibilidades de as pessoas te procurarem como profissional, a tua agenda ainda tem aquele espaço para pessoas que necessitam desse toque. Sim. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? É muito legal poder parar e falar sobre a nossa história, a nossa caminhada, uma vez que no dia a dia, na vida tão corrida, se faz importante relembrar, né? Até para se orgulhar de si, entender que mais caminhos eu posso percorrer, né? E tá sempre tocando sementinhas para irem germinando, né? Sobre a agenda, é interessante. Ela é bem concorrida, assim, mas sempre tem um espacinho, sempre dou um jeitinho para aquelas pessoas que desejam, né, trilhar um caminho de autoconhecimento e principalmente que dizem, eu quero com você, Alexandra, né? Eu dou um jeitinho e isso vai acontecer. Né? Poder estar com aquele paciente ou com os pacientes quando é casal, né? E entender que caminhamos juntos de mãos dadas, né? A semana passada, um casal maravilhoso que passou por uma dificuldade bem grande, assim, nos últimos dias, me mandou uma mensagem depois da sessão dizendo assim, Alexandra, muito obrigado por tudo, né? Pelo teu trabalho, a gente vê o quanto tu vibra por nós, tu sensibiliza e nos ajuda, e eu agradeço de coração essa mensagem, e eu respondo da seguinte maneira, não tem como um trabalho a 3, a 6 mãos não dar certo. Estou aqui junto com vocês e assim a gente vai seguir. É isso, né? Tudo que é feito com amor, com responsabilidade e baseado na ciência, não tem como dar errado. Tá bom? Foi um prazer. Excelente, excelente. Queridos, nós encerramos o podcast, esse programa tão fantástico que tem movimentado corações, sentimentos e alma. E hoje com a Alexandra Vencato mostrando que há uma esperança gigantesca para a nossa sociedade, principalmente para os casais, né, Letícia Tabaldi? Eu, Thiago Nunes, me despeço muito refletivo nessa quinta-feira,
entendendo que eu tenho que melhorar muitas coisas. E muito obrigado, Alexandra. E o livro está aqui. Entre em contato com a Alexandra para você que quer aperfeiçoar, que quer ser melhor para você mesmo e para a pessoa que você ama.